Vamos ler do versículo 7 até o versículo 14. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém. Você pode fechar os olhos mais uma vez? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos alcance por meio da sua palavra, que Ele nos fale ao coração. Senhor Deus, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a refletir nesse texto da Tua Palavra e nos leve, Senhor, a compreendê-lo, a entendê-lo, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a advertência dos nossos corações, para a disciplina, para o fortalecimento da nossa fé, para o renovo das nossas forças espirituais. Eu peço a Deus que o Senhor se utilize desse texto para que a nossa vida seja de alguma maneira, Deus, edificada, fortalecida, redirecionada, reconduzida aos Teus propósitos. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, por investir em nós. Obrigado porque o Senhor investe palavras, porque o Senhor investe mensagens, para que o nosso coração não se desvie do projeto que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós possamos guardar firmes a confissão, a mesma confissão que fizemos no início, possa ser a mesma no final da nossa caminhada cristã. Que nós guardemos firmes essa confiança, Senhor. Então, ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua bondade nos ajude agora a entender, a compreender a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que nos fala sobre uma advertência contra a descrença. É assim que eu estou chamando a nossa reflexão nessa noite. Advertência contra a descrença. E é um texto muito simples no sentido de estrutura. Não é preciso que nós inventemos muita coisa, porque por si só o texto está claramente dividido, porque talvez nós não tenhamos percebido, mas se não, eu quero esclarecer que do versículo 7 a 11, o autor aos Hebreus apenas faz uma citação do Antigo Testamento. Ele está citando o Salmo 95. Literalmente, também do versículo 7 a 11. Ele cita este salmo
E depois, dos versículos 12 a 14, faz uma aplicação deste salmo, faz uma aplicação pastoral ao nosso coração, ao coração da igreja aos Hebreus, mas ao nosso coração como igreja hoje. Então eu gostaria que você pudesse, apenas para que isso fique registrado, ir comigo para o Salmo 95. E observar que dos versículos 7 a 11 é um retrato, é uma citação de Hebreus capítulo, ou melhor, Hebreus 3, 7 a 11, é uma citação do Salmo 95, 7 a 11. Coincidência ou não, são os mesmos versos. O texto, a partir da parte B do versículo 7, diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Aqui uma pequena mudança, há uma razão para isso. O autor aos Hebreus, ele usa uma versão da Bíblia para fazer a citação, que não era uma versão do hebraico original. Ele usa uma versão de uma tradução grega do hebraico, chamada Septuaginta. E nessa versão, os termos Meribá e Massá estão traduzidos, de modo que lá em Hebreus capítulo 3, já nós temos a tradução de Massá e Meribá, ou de Meribá e Massá, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E aqui ele diz, como no dia de Meribá, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Meribá, provocação, Massá, tentação. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O autor aos Hebreus, ele vai fazer isso durante toda a carta. Ele é extremamente perito, conhecedor profundo do Antigo Testamento. Ele revisita vários textos do Antigo Testamento, traz esses textos e aplica esses textos ao conhecimento desses irmãos para quem ele escreve. Gostaria que você pudesse entender um pouco do que o Salmo 95 e Hebreus 3 querem nos falar quando citam a experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, especificamente a passagem de 40 anos no deserto. Isso é muito significativo para nós. Isso não é algo que nós devamos olhar de maneira desatenta, despercebida. Nós devemos olhar para isso com muita atenção. Isso fala sobre nós, de modo que o apóstolo Paulo não olha para o Antigo Testamento, de modo que o autor aos Hebreus também não olha para o Antigo Testamento como que se isso fosse uma história que houvesse passado e que devesse ficar lá. Não, ele toma essas histórias como exemplo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, lá o texto bíblico, Paulo nos diz que tudo isso que aconteceu ao povo de Israel lá no passado era exemplo. Era exemplo. No versículo 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele ainda diz, exemplo para nós. No capítulo 15 de Romanos, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Portanto, olhar para o Antigo Testamento é uma maneira muito comum
do Novo Testamento observar o modo como a igreja deveria viver. Por quê? Porque o povo de Israel, de certa maneira, tipificava. O povo de Israel, de alguma forma, se tornou símbolo, se tornou um tipo, se tornou uma analogia da vida da igreja. De alguma maneira, o Antigo Testamento e a história desse povo refletia tudo aquilo que a igreja precisava saber. Entretanto, o sábio aprende com os erros que comete. Só que os mais sábios aprendem com os erros dos outros. E o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer é que nós precisamos ser mais sábios. Não apenas sábios que cometem erros e aprendem, mas nós devemos ser mais sábios, que olham os erros dos outros e aprendem com esses erros para não repeti-los na própria vida. Quando nós olhamos para o povo de Israel, aprendemos com os erros desse povo, nós podemos, como igreja, não reduplicá-los, não repeti-los, não reproduzi-los na nossa vida. Tendo isso em vista, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel, durante 40 anos, provou Deus. Daqui a pouco eu gostaria de trazer o sentido de colocar Deus à prova. Mas durante 40 anos, esse povo tentou a Deus, provocou a Deus. Se você abrir comigo a sua Bíblia, e eu gostaria que você fizesse isso, em Números, capítulo 14, versículo de número 22 e 23. A palavra de Deus, no versículo 22, diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova. Observe isso. Me puseram à prova já 10 vezes, não uma ou duas, mas já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nenhum destes que viram prodígios, que viram a minha glória, que viram o que fiz no Egito, no deserto, durante os 40 anos, mas me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora existem 2 momentos que se tornaram um símbolo, e o Salmo 95 vê isso como um símbolo, e o autor aos Hebreus vê também como símbolo. Esses 2 grandes momentos. Um momento se dá no início da caminhada do povo no deserto. O povo acabara de ser arrancado do Egito. Um povo que havia sido escravo no Egito. Um povo que havia durante 400 anos assimilado toda a cultura do Egito. Um povo que estava a cada vez mais afundado na opressão do Egito, e Deus, com mão forte, com braço estendido, os arranca do Egito e os coloca agora em liberdade. Só que essa liberdade passa a acontecer dentro do deserto. E no deserto esse povo então passa a peregrinar. Logo no início da caminhada, nós temos um relato que vale a pena ouvirmos. Você não precisa abrir, mas esse relato está em Êxodo capítulo 17. A palavra de Deus nos diz que o povo está na caminhada do deserto e eles se iram contra Moisés porque passam a sentir sede. E o deserto é um lugar inóspito, o deserto é um lugar seco, o deserto não tem água. E eles começam a contender com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E Moisés responde: como que eu vou dar água para vocês? Por que vocês estão tentando ao Senhor, murmurando? E Deus então fala a Moisés, depois que Moisés clama ao Senhor, e diz: o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. E Deus diz: toma o teu bordão e fere a rocha, e da rocha brotará a água. E
essa água vai saciar, vai descedentar a sede desse povo, deles e dos rebanhos. E a Bíblia diz que assim Moisés fez, e da rocha brotou água, e o povo bebeu, e o povo saciou, descedentou a sua sede. Isso no início da caminhada. A Bíblia diz que chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, colocaram Deus à prova, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, 40 anos no deserto. Logo no início, eles têm uma experiência com Deus. E a experiência que eles têm com Deus é Deus provendo água no deserto, através da rocha. Da rocha fluía água como um rio, e o povo todo bebia dessa água. Os rebanhos bebiam dessa água. Esse povo continua na caminhada do deserto vendo Deus agir. Esse povo, ao longo dos 40 anos, continua observando as ações de Deus no deserto. Os anos se passam, os 40 anos se passam, o povo está já no limiar da entrada para a terra prometida. Estão no deserto de Zim, lugar onde Miriam morreu. E a Bíblia nos diz que no deserto de Zim, já no limiar da entrada, 40 anos, um pouco menos talvez, desse evento aqui, em Êxodo capítulo 17, nós temos um outro relato. E esse outro relato está em Números capítulo 20. Você também não precisa abrir. Queria só que você ouvisse. Em Números capítulo 20, a Bíblia diz que o povo está novamente ali, na peregrinação do deserto, e falta-lhes água. Falta-lhes água novamente. E o que esse povo faz? Esse povo se lembra de Refidim. Esse povo se lembra do que Deus fez há 30, 40 anos atrás. E diz: não precisamos nos preocupar. Afinal de contas, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que sempre nos olha com muita misericórdia. E ao longo desses 40 anos, as sandálias dos nossos pés não se desgastaram, a nossa roupa não se desgastou. Deus nos deu tudo o que precisávamos nesse deserto. Um deserto, um lugar hostil, inóspito, inabitável, mas nós não ficamos sem água, nós não ficamos sem comida, nossos animais tiveram toda a provisão, nós não nos desgastamos ao longo desses 40 anos, porque afinal Deus é fiel. Foi isso que o povo fez, não. A Bíblia diz que o povo novamente contende com Moisés, e eles dizem: por que você nos trouxe? A ladainha era sempre a mesma. Eles nem conseguiam ter um discurso novo, era sempre a mesma coisa. Por que você nos trouxe para esse deserto? Para nós morrermos aqui? Eles já estavam lá há 40 anos. Por que você nos trouxe para cá? Aqui não tem cereal, não tem comida, não tem figo, não tem vide, não tem romã, não tem água para beber. Os nossos rebanhos estão morrendo de sede. Os nossos filhos estão morrendo de sede. Então a palavra de Deus diz que a glória do Senhor aparece e diz a Moisés mais uma vez: Moisés, vai até a rocha e fala à rocha, e da rocha brotará água, e esse povo vai beber dessas águas. Mais uma vez, Moisés está irado. Afinal de contas, ao longo de 40 anos, caminhando com esse povo, que não muda o discurso, que não compreende as ações de Deus, que não entende os mistérios da providência, ele, ao invés de simplesmente falar à rocha, ele fere a rocha. Por 2 vezes ele bate na rocha. E a Bíblia diz que flui água, o povo bebe. A congregação, os animais, bebem daquelas águas que fluem como um rio. Mas Deus diz a Moisés: visto que você não creu em mim para me santificar diante desse povo, você não vai entrar na terra da promessa. Parece injusto com Moisés. Deus não comete injustiça, ele sabe o que havia no coração de Moisés. Aliás, irmãos, a gente fica com essa ideia de injustiça. O que é melhor, entrar na terra da promessa ou ver Jesus transfigurado?
Eu preferia ver Jesus transfigurado. Moisés viu. Ele não entrou na terra da promessa, mas viu Jesus. Melhor. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia, então, nos ensina que existem dois momentos. Um no início e um no fim. Dois momentos iguais. As respostas de Deus são iguais. As reações do povo são iguais. E eu gostaria de trazer rapidamente agora, já caminhando para o fim. Viu como estou rápido? Pode olhar o relógio aí. Ó. Rapidamente. O que é pôr Deus à prova? Pôr Deus à prova significa não crermos na bondade, na misericórdia, na fidelidade. Não obstante Deus nos mostrar seus sinais e prodígios. Pôr Deus à prova significa nós duvidarmos de Deus, mesmo depois de Deus nos mostrar, através de muitos eventos na nossa história, que Ele jamais falha, que Ele jamais erra, que Ele jamais nos trata de maneira indiferente. Pôr Deus à prova e tentar o Senhor, é mesmo sendo nós alvos das misericórdias, das intervenções, das ações de Deus constantes, sendo para conosco um Deus fiel, que mostra fidelidade conosco em cada circunstância. Mas quando estamos diante de um quadro adverso, quando somos colocados nos desertos de tribulação da nossa vida, desferimos golpes contra o céu, murmuramos e não conseguimos reconhecer a fidelidade de Deus. Isso é colocar Deus à prova. É apesar de termos todos os sinais para dizermos, Deus não falha, termos uma reação contrária a essa e dizermos, dessa vez, provavelmente Ele falhe. Por Deus à prova, é nós nutrirmos um coração de profunda incredulidade, apesar de termos todas as razões para crermos. Portanto, quando Deus, em Números 14, diz para o povo assim, eles não entrarão no meu descanso, porque não obstante terem vistos todos os meus sinais e prodígios, eles não creem em mim. A gente vê Deus fazendo, mas a gente não crê. Quando estamos diante de um novo desafio, de uma nova adversidade. Então, o autor aos Hebreus entende isso. E aí ele faz uma aplicação. Que aplicação ele faz? Ele diz, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Me parece que a primeira aplicação que ele faz esse texto é dizer assim: tenha vigilância pessoal. Vigie pessoalmente. Uma vigilância individual, pessoal, sua para com Deus. Tenha cuidado da sua vida, para não haver em você, em qualquer um coração perverso de incredulidade. Porque a incredulidade nos afasta de Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, fé é condição imprescindível para nós nos aproximarmos de Deus e agradarmos o coração dele. Sem fé é impossível agradar, porquanto é necessário que aquele que se aproxima creia. Incredulidade é a condição de afastamento. Tenham cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Que tipo de incredulidade? Que tipo de incredulidade? Não é qualquer incredulidade. A Bíblia está dizendo que é nós colocarmos Deus à prova. A Bíblia está dizendo que é o tipo de incredulidade que não deveria jamais existir, porque nós, ao longo da história, vimos Deus agir, mas não conseguimos crer, a despeito de todas essas ações de Deus, dando-nos sinais claros de que Ele jamais falha. Esse é o perverso coração de incredulidade. Deus nos mostra continuamente, cotidianamente, que Ele está agindo em nosso favor, por nós, que Ele está conosco, que no deserto da vida nós não seremos sucumbidos, mas não obstante isso, apesar disso, nós não conseguimos crer. Esse é o perverso coração de incredulidade, que nos afasta de Deus. Surge um desafio, surge uma enfermidade, surge um desemprego, surge um problema familiar, surge uma situação difícil na vida, e nós dizemos: Deus se esqueceu de mim. Não obstante você já ter sido curado de uma enfermidade, apesar de você no passado já ter visto Deus entrar na sua família e fazer algo extraordinário de restauração. Apesar de você, ao longo da sua história, quando revisita suas memórias, ver que Deus já agiu no passado. Mas isso não é suficiente para você aquietar o seu coração e dizer: Deus é fiel, Ele é comigo, Ele não vai falhar. Ao contrário disso, o perverso coração de incredulidade vê tudo que Deus fez e diz: nunca falhou, mas é bem provável que falhe agora. Isso é perverso coração de incredulidade. Então a Bíblia diz: fiscalize o seu coração, tenha uma vigilância pessoal, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Não tenha um coração de incredulidade, que te afaste de Deus. Porque às vezes a gente diz assim: o que me afasta de Deus é aquele pecado que eu cometo de imoralidade. Sabe qual é o pecado que nos afasta verdadeiramente de Deus? Incredulidade. E isso sim faz com que Deus se aborreça, a ponto de dizer: esse povo me provocou. Por isso eu, na minha ira, disse: não vão entrar no meu descanso. Perverso coração de incredulidade é o coração que não confia no caráter de Deus. Embora tenha provas claras do caráter dele, mas não confia. Em seguida, verso 13, ele diz: pelo contrário. Com isso eu não estou querendo dizer que outros pecados não nos afastam de Deus. Nos afastam sim, viu, irmãos? Pelo menos nos afastam da percepção de Deus. Agora, o pecado do perverso coração de incredulidade, esse notoriamente está declarado, nos afasta do Deus vivo. Verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Primeiro ele diz: vigie pessoalmente o seu coração. Segundo ele diz: se comprometa em viver
uma responsabilidade coletiva de afastar do coração esse pecado. Ele diz aqui no verso 13: exortai-vos mutuamente, cada dia. Isso é importante, irmãos. Exortai-vos mutuamente cada dia. Como é que a gente pode fazer uma exortação mútua a cada dia? Porque ser igreja não é se reunir domingo, no culto, e depois viver a semana, a Deus dará. Ser igreja não é vir num culto no domingo e depois viver de qualquer forma no resto da semana, não. A Bíblia está dizendo que precisa haver um exercício mútuo, mutualidade, uns aos outros, de exortação. E como é que isso acontece? Isso acontece através de mecanismos que a igreja oferece para que nós estejamos juntos de alguma maneira. Uma célula, por exemplo. Um curso. Um CTC da vida. Uma reunião de oração. É Deus dizendo que nós precisamos experimentar a vida cristã diariamente. Irmãos, vida cristã é do dia a dia, não é do domingo. Presta atenção aqui, comigo. Vida cristã é diariamente, é semanalmente, é todo dia. É só ler a Bíblia. Como que viviam os convertidos lá em Atos capítulo 2? Perseveravam unânimes de domingo a domingo, porque de segunda a sábado eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, pastor. Não é assim não. Fostes comprados por preço, a tua vida é de Cristo se você entregou a sua vida a Ele. E você não tem mais direito de viver a sua vida senão para a glória dEle. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, que perseveravam unânimes em oração e partiam o pão de casa em casa, e eles faziam isso dia a dia, todos os dias. Ou seja, haviam mecanismos que geravam a possibilidade de exortação mútua. Leitura, irmão, diária da palavra. Pastor, eu leio a Bíblia, dia sim, dia não, dia não, dia não, dia não, porque o dia sim é domingo, quando eu venho na igreja. Está errado, irmão. Eu oro, dia não, mas no outro dia não também. Irmão, a vida cristã é diária. Não é algo que acontece de domingo a domingo. Aí o coração vai se endurecendo. A alma vai desfalecendo, vai definhando. Nós vamos nos tornando pessoas cada vez menos próximas de Deus. Quanto mais Deus quer nos falar, menos nosso coração está aberto a ouvir o que Deus tem a dizer. Por quê? Porque então a Bíblia diz que essa exortação mútua que precisa acontecer diariamente, essa necessidade que eu e você temos de ouvir a palavra, de sermos exortados pela palavra, porque a palavra, ela está aí declarada, irmãos, não é algo para fazer cócegas no nosso ego, para fazer com que nós nos sintamos bem, não é. A palavra é algo para dizer para nós: permaneça firme, fique firme, não se desvie, olhe firmemente para o autor e o consumador da sua fé, continue com os teus olhos firmes nele, não se desvie. E a palavra vem exortando a gente sempre, mais e mais, para que nós não nos desviemos, porque ela sabe. A Bíblia, como revelação da vontade de Deus, sabe que nós vamos ficando distantes. E então, o resultado é um só. O objetivo dessa exortação aqui, de Hebreus 13, é para que nenhum de vós
nenhum de vós, a Bíblia está falando comigo e está falando com você, nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado, porque o pecado endurece. O pecado endurece o coração. Você vai praticando, até que você encontra respostas que você quer ouvir para dizer que o que você faz é natural, é normal, é assim mesmo. Endurece, cauteriza, calcifica, gera calo. Tem gente com calosidade no coração. E se isso não fosse verdadeiramente importante, o autor aos Hebreus, olha aí para a sua Bíblia se você estiver com ela aberta, não repetiria tantas vezes, versículo 7, hoje, agora, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, não endureça. Se não bastasse, versículo 15 do capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Chega, já citou o versículo 2 vezes. Versículo 7 do capítulo 4. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque ele sabe que o coração tende ao endurecimento. E como é que o coração fica quebrantado? O coração fica quebrantado quanto mais nós nos submetemos à palavra. Eu louvo a Deus por ser pastor. Às vezes eu tenho umas crises, mas eu louvo a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho que estudar a Bíblia para pregar. Às vezes eu não quero, mas eu sou consumido por esse senso de responsabilidade que me mata. E diz, eu tenho que estudá-la. E às vezes eu vou para ela com resistência, mas eu saio da presença dela com o coração quebrantado, humilde, reconhecendo, eu sou pecador, Senhor, eu preciso de Ti mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu louvo a Deus, porque eu preciso vir pregar essa palavra, e eu preciso manter o meu coração limpo e puro para pregá-la. Eu louvo a Deus porque as reuniões de oração semanais são mais para mim do que para vocês, por isso elas não acabam, apesar de muitos não virem, porque ela é para mim, porque eu sei que eu preciso, porque eu sei que eu preciso estar na presença do meu Senhor, e com isso eu me comprometo a estar, e Deus, a cada final de uma semana de oração, ministra o meu coração e diz, é assim, continua olhando firmemente nesse deserto para mim, que sou o autor e consumador da sua fé, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu só sou pastor porque eu sou mais pecador que você. Então Deus precisa me trazer mais na rédea curta, entendeu? Mas isso é para todos nós, irmãos. É para todos nós. É Deus nos dizendo, não permita que o seu coração se endureça pelo engano do pecado, porque o pecado endurece. E mais, ele engana. Você acha que o pecado é algo assim que aparece para você sem nenhum tipo de atração? Ela é uma isca. Isca é algo que atrai, mas por dentro tem um anzol. E esse anzol te pega, te aprisiona, te encarcera. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz lá em Romanos, o pecado me enganou e me matou. Porque primeiro ele engana. Mostra as belezas do banquete. É assim que o pecado faz. O diabo é assim, ele é um tentador astuto, arguto. Ele coloca uma mesa das mais bonitas diante de você. E você se aproxima da mesa, vê toda a beleza da mesa. Ou ele coloca uma árvore e mostra aquela árvore para você, enche os teus olhos de atenção por aquela árvore, de desejo pelo fruto daquela árvore.
Mas basta você se aproximar da mesa e você simplesmente petisca ou dá uma mordida na fruta e imediatamente a ficha cai. Ou melhor, você cai em si. E diz: o que eu fiz? Paulo entende esses processos e ele diz assim: o pecado me enganou. Mas ele não foi misericordioso, ele me matou. Então a Bíblia diz: se você não quer ser tomado dessa incredulidade de colocar Deus à prova, se afastar do Deus vivo, e permitir que o seu coração se endureça pelo engano do pecado, se submeta à palavra, à exortação mútua, à exortação da palavra. Ame a exortação da palavra, apesar dela te confrontar, porque a nossa tendência é essa: nós amamos a verdade quando ela nos consola, mas nós odiamos a verdade quando ela nos confronta. É Agostinho quem diz isso. Versículo 14. Então ele diz: primeiro, tenha vigilância pessoal. Segundo, não se afaste da comunhão da igreja. Terceiro, isso tudo com um objetivo: para o seu coração não ser endurecido pelo engano. E quarto, agora é uma advertência com caráter positivo. Ele diz: porque eu e você já temos nos tornado participantes de Cristo. Mas a confirmação de que você é um eleito e que participa da graça em Cristo Jesus é guardar firme até o fim. É guardarmos firmes até o fim, irmão, até o fim. E para guardar firme até o fim, nessa peregrinação de Refidim ao deserto de Zim, nós precisamos entender que Deus está trabalhando conosco, como fora o verso citado no início do culto. Deus está de glória em glória aperfeiçoando o nosso caráter. Que Deus me ajude, que Deus ajude você. Irmão, que você se submeta à palavra de Deus nessa noite e permaneça firme, não se desviando do projeto de Deus para a sua vida. E o projeto de Deus para a sua vida não é uma vida de pecado, não é uma vida de erro, não é uma vida de desvio, não é uma vida longe da presença dEle, não é uma vida que não o confesse e que não o sirva. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. E Deus vai continuar no seu encalço, dizendo: não ande por aí, não faça isso. Enquanto Ele tiver profetas na terra, Deus vai continuar confrontando você e o seu pecado, para você permanecer firme, porque Ele não quer te perder. Vamos ficar de pé. Vamos oferecer a nossa vida diante do Senhor. Vamos entregar diante de Deus a nossa vida no final desse culto, meu irmão. Daqui a pouco você vai para casa. Amanhã de manhã você sai para a sua lida semanal, para os desafios da semana. Carregue essa palavra com você. Carregue essa palavra ao seu coração, com o seu coração. Vamos nos entregar diante do Senhor agora, em nome de Jesus.
Pai Santo, eu quero orar agora pela vida, Senhor, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito possa ser fiel para com cada um de nós, como é. Eu sou infiel, Senhor, os meus irmãos são infiéis. Nós pecamos contra Ti, nós permitimos que o nosso coração seja invadido por argumentos que tentam nos convencer que o nosso pecado não nos faz mal. Mas isso é só um engano, porque a Tua palavra diz claramente que o salário do pecado é a morte. O pecado me enganou e me matou. Por isso, meu Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu venho em Tua presença pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, para que não haja em nós perverso coração de incredulidade. Eu oro, meu Senhor, para que nós continuemos confiando no caráter do Senhor, que é um caráter santo, que é um caráter reto, que é um caráter perfeito, que é um caráter que permanece mesmo quando nós somos infiéis. Eu quero orar e pedir, Senhor, por favor, sustenta a vida, Senhor, desta igreja e sustenta a vida dos meus irmãos, ó Pai. Renova as forças, enche o coração de fé, que nós não saiamos desse culto descrentes, que nós não saiamos desse culto, Senhor, com o coração incrédulo, que nós não saiamos deste momento de culto com dúvidas na mente e no coração, com murmuração nos lábios, que nós não saiamos desse culto, ó Deus, com a alma cansada, que nós não saiamos desse culto, meu Senhor, com a alma fadigada, mas que nós venhamos a ser alimentados pelo Teu Espírito e saiamos daqui reconhecendo que o nosso coração é do Senhor e que nós queremos agradar ao Senhor. Nós não queremos nos afastar do Deus vivo. Então enche o nosso coração de fé, meu Senhor. Enche o nosso coração de fé, por favor, Pai. Por favor, Senhor. Enche o meu coração de fé. Deus, na caminhada da vida, muitas vezes eu me sinto fraco e eu preciso que o Senhor encha o meu coração de fé, para olhar tudo que o Senhor já fez, para revisar, ó Deus, a minha história de vida e perceber que o Senhor nunca falhou e o Senhor jamais falhará, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus, por favor, visita agora cada coração aqui, Senhor, e ajuda-nos, renovando as nossas forças. É o que eu te peço, que eu te suplico também por essa igreja, meu Senhor. Deus, eu quero reconhecer diante do Senhor a minha incapacidade, ó Deus, no pastoreio dessa comunidade. Quero pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor, ó Deus, pastoreie essa igreja. Deus, por favor, eu quero reconhecer diante do Senhor, Deus, que o meu coração não consegue entender, não consegue ver o que o Senhor deseja fazer, mas eu quero me submeter e pedir, por favor, pastoreia essa igreja, Senhor, pastoreia esse povo que se chama pelo Teu nome, rebanho do Teu pastoreio. Deus meu, eu te peço, pastoreia essa igreja, por favor. Senhor, cada domingo em que vejo uma dessas cadeiras vazias, isso me angustia o coração e o Senhor sabe disso. E eu venho te pedir, pastoreia essa igreja, pastoreia aqueles irmãos que não vêm, pastoreia aqueles irmãos que não ouvem a palavra, pastoreia, Senhor, e por favor, desperta os teus corações. Por favor, Senhor, desperta a alma desses meus irmãos. Eu estou clamando ao Senhor nesta noite, que em nome de Jesus, o Senhor visite, Senhor, desde lideranças, até, ó Deus, irmãos que entram e não têm tanto envolvimento, mas que não têm vindo, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor os visite agora, lá na casa deles, e que eles sejam tocados pela graça do Altíssimo, eles sejam visitados pelo renovo de Deus, que eles sejam atraídos à Tua presença, que eles, ó Deus, se submetam à exortação da Tua palavra, que eles se submetam à exortação mútua da Tua palavra. Senhor, é a minha oração, é a minha súplica,
Em nome de Jesus, é o meu clamor na tua presença. Ó Deus, por favor, estende as tuas mãos e abençoa, Senhor, esta igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu te imploro, eu te suplico no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e renove a fé. Que seja esta bênção sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te servir.